Bom dia, gente. Vamos ver se vai pegar aqui, hein? Agora deu erro. Acho que agora vai pegar. Muito bom. Muito bom dia pra todo mundo que foi chegando. Mais uma semana incrível, né? Começando uma semana nova, feliz. Eu olho assim, já tá chegando em setembro, né, velho? Tipo, meu Deus, como o tempo voa. Mas amém, né? Porque a gente não vive na perspectiva cronológica, né? A gente tá aqui construindo coisas eternas que não se dissipam, que não se destroem. E é maravilhoso perceber isso, né? Porque você começa a enxergar que o tempo que existe, ele tá ao seu favor, né? Esse tempo cronológico aqui na Terra tá ao nosso favor. E mais, já comecei assim, né? Conversando aqui. E mais, né? A gente tem a possibilidade de usar cada minuto, né, da vida da gente aqui na Terra pra construir realidades eternas. Isso é o mais maravilhoso de tudo. Então, bom dia pra todo mundo que tá chegando. A gente tá feliz de estar aqui hoje. É muito bom ter esse momento aqui com vocês de manhã também. Hoje de manhã, assim que eu me acordei, eu fui pensar, né, sobre o que a gente ia conversar aqui hoje. E me veio muitas situações, inclusive que eu vivi durante esse final de semana com algumas pessoas. Em alguns momentos também de mês, inclusive, né, de estar com pessoas que eu amo. E ser ensinada por elas e também poder compartilhar aquilo que está no meu coração, aquilo que eu tenho enxergado do Evangelho. Aquilo que eu tenho de melhor, assim, que eu poderia oferecer de conhecimento, né? O melhor que eu poderia oferecer. E nesses momentos a gente aprendeu muito com o outro, foi um final de semana muito, muito bom. Bom dia, Giovana, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia. E hoje de manhã aqui pensando, né, sobre tudo que está acontecendo no meu final de semana, eu decidi ler um capítulo específico de Lucas 24, que é aquela situação de Jesus, né, encontrando alguns dos discípulos dele no caminho de Emaús. E eu comecei a pensar em muitos assuntos que a gente poderia entrar através, né, pensando a partir dessa situação específica de Jesus aqui. Então, o que é que eu pensei? A gente vai aqui ler essa situação para a gente tipo, ter uma perspectiva geral do que estava acontecendo e a partir daí a gente começar a extrair ensinamentos que podem ser aplicados na vida da gente, fechado? Então, é Lucas 24, a gente vai ler uma boa parte do capítulo. Ele começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Só para tu entender aqui, todo mundo entender esse contexto, né? Jesus tinha acabado de morrer. E haviam duas mulheres que estavam indo encontrar, ir lá para o sepulcro com a finalidade de levar especiarias e preparar o corpo, certo? Preparar o corpo não, assim, né? Colocar especiarias no corpo, enfim, de Jesus. Então, ele continua no versículo 2, né? Lucas 24, versículo 2. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. Elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, foi mal aí, a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo, e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que vocês procuram o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, e dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos do homem pecador e ser crucificado,
e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E elas se lembraram das suas palavras. Retornando ao sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Ou seja, né? Os discípulos eles estavam juntos em um lugar físico, né? Todo mundo estava junto, os 11, né? Não estavam os 12 aqui, porque a essa altura do campeonato, Judas já tinha saído, né, do meio dos 12. Inclusive, ele provavelmente já teria se suicidado, como a Bíblia fala. Ele saiu do meio dos 12. E, além dos 12, também tinha vários outros discípulos que também viviam juntos, né? Juntos dos 12. E eu acho que a gente vai parar aqui só nesse comecinho, porque já tem muita coisa pra gente aprender só aqui no começo. Talvez durante a semana aí, lá no grupo, né, no Telegram, inclusive, do Convidados à Mesa, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse capítulo, porque tem muita coisa massa pra gente extrair daqui. Mas o que é que eu quero hoje focar, então, a partir do que a gente leu aqui hoje? Inclusive, vou colocar aqui o tema, né? Essa é a mesa de hoje. Não tenha um coração tardio para crer. É o tema de hoje. Vê só o que estava acontecendo aqui, né? Jesus, ele, durante seus 3 anos que ele estava aqui na Terra, em cada um dos dias, ele foi muito enfático com os discípulos para ensinar, né? Tudo que ele poderia ensinar. Jesus, ele não privou os discípulos de conhecimento, apesar de saber, inclusive, que os discípulos, eles tinham alguns assuntos específicos que ele não podia trazer tanta clareza assim, porque nem eles conseguiriam entender, né? Mas em tudo que Jesus poderia ensinar, ele fez, entende? Ele não privou os discípulos de conhecer a verdade, né? É tanto que ele mesmo foi alguém que decidiu se relacionar. Ele não foi um cara que ia para um culto, tipo, Jesus não era o tipo, não veio criar um ministério que ele vinha ensinar na sinagoga ou ele ia ensinar nas ruas e privava as pessoas de relações. Não. Jesus correu o maior risco de todos, né? O ministério de Jesus era um ministério que ele vivia junto daquelas pessoas. E o que é fantástico, né, se for parar para pensar, porque o risco de Cristo também era muito grande, né? A gente geralmente pensa assim, né, que Jesus, ele não podia pecar. A gente geralmente pensa assim, né? Que é Cristo, tipo, não pecou, porque ele era Jesus, porque ele era filho de Deus. Só que Cristo também tinha a mesma possibilidade de pecado como a gente. Assim como a gente também tem, entendeu? A diferença é que Cristo, ele era a pessoa que tinha convicção e clareza sobre identidade e propósito. Então, Cristo não pecou porque ele era impedido de pecar. Ele não pecou porque ele era alguém 100% que decidiu ser alguém 100% guiado pelo Espírito Santo. E que tinha clareza de quem ele era e também tinha clareza do porquê ele estava aqui. Então, por causa disso, Jesus foi alguém que não pecou, entende? Então, por ter essa clareza de ser o próprio Filho de Deus, ele não pecou. Então, Jesus, ele correu o risco de se relacionar com as pessoas. Ele não foi alguém que decidiu ter um ministério da pregação, entende? Tipo assim, antigamente, por exemplo, tem cruzadas, né? O pessoal chamava de cruzada, tem uns caras assim, bem conhecidos, inclusive, se for procurar aí, você vai ver de pessoas como, por exemplo, Billy Graham. Ele saía de cidades em cidades, ele saía viajando. Tipo, hoje estarei em Limoeiro pregando às 7 horas da noite na praça. Amanhã estarei em Passira pregando às 5 horas da tarde, entendeu? Então, Billy Graham saía de lugar em lugar para pregar 2 horas, 3 horas naquele lugar e ir embora para outro lugar. Então, esse era o estilo de vida de Billy Graham, né? E quando você olha para Jesus, ele, além de ter esse estilo de vida, de ter um ministério que a gente chama de itinerante, que é um ministério que você vai andando, porque Jesus fez isso, né? Ele ia com a tribo dele, né? Com os discípulos, com os 12 e com os outros discípulos também que o seguiam. E pessoas que no meio do caminho reconheciam em Cristo que ele era o próprio Deus e seguiam também ele. Isso acontecia, é um movimento, né? Tipo, não tinha membros corretos, entende? Assim, os fixos mesmo eram os 12, né? Mas o restante
ia se agregando, tipo, ia vendo que existia verdade naquilo e iam fazendo parte daquilo voluntariamente. E assim vai o movimento que Cristo ia fazendo naquela época, né? Mas Cristo ele não foi alguém que se privou da relação com aqueles que decidiam seguir. Então Cristo não ia para um quarto de hotel reservado, entende? Ele deixava os discípulos em outro hotel lá e cada um se virasse, a gente se encontrava só na hora do culto, só na hora da pregação. A gente só se encontrava lá. Não, Jesus ele era alguém que em tudo tinha a companhia dos discípulos. Obviamente, né, Jesus tem momentos de intimidade dele com Deus, e a gente vê isso muito fácil, assim, quando você vai ler os evangelhos. Jesus tem um momento de intimidade com Deus sozinho, que ele saía sozinho para orar, enfim, estar com o Pai. Mas, na maior parte do dia, ele estava vivendo e convivendo, partindo pão na mesa com os amigos e com os discípulos. Esse era o estilo de vida de Jesus, né? E eu costumo falar que isso é o maior risco que um ser humano pode viver. Porque nas relações, nas situações cotidianas mesmo, que a gente vai expressar quem de fato nós somos, né? Uma coisa é eu ensaiar para alcançar o objetivo X, né? Pensar sobre isso, meditar sobre isso, enfim, e tomar uma ação. Outra coisa é no dia a dia, nos perrengues da vida, entendeu? Nas situações que acontecem sem a gente esperar. É que a gente vai ser realmente provado se aquilo que nós ensinamos e que acreditamos realmente é uma verdade para a nossa vida. Entende? Então, quando essas mulheres foram lá no sepulcro, né? E foram procurar Jesus, elas, na verdade, estavam dizendo, sem falar nada, né? Sem dizer, mas elas estavam dizendo o seguinte, que elas tinham a expectativa de que a morte tinha parado Jesus. Por mais que Jesus, durante seu ministério e esse tempo que ele estava junto das pessoas, tinha deixado tão claro que ia chegar esse momento, que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, que iam torturar ele. Ele deixou isso claro em várias situações. Embora nas primeiras situações os discípulos nem gostassem de ouvir isso. Ah, não, Jesus. Foi nessa situação, por exemplo, que Pedro falou, eu morro pelo Senhor. Eles não queriam ouvir a realidade. O que eles queriam era enxergar a expectativa que eles tinham. E a expectativa que eles tinham era que Jesus iria libertar ele no sentido político naquela época. Seria tipo a vitória do sabor de mel, entendeu? Seria o sabor de mel, tipo, a gente está sendo torturado e foi perseguido todos esses anos, né? Você vai ler o Antigo Testamento, você vê várias situações que o povo de Deus, tipo, foi esculhambado em vários aspectos, assim. No visível, né? Obviamente. Né? No invisível, não. Porque no invisível estava se tornando cada vez mais forte, né? Mas de perseguição, de morte, de tanta coisa aconteceu. E naquele momento ali na história, eles estavam esperando que Jesus fosse esse cara que dizia assim, ó, agora a vitória tem sabor de mel, entendeu? Agora a gente que vai dominar tudo aqui, a gente vai mandar em todo mundo, a gente que vai torturar quem precisa ser torturado. Então eles tinham essa expectativa de Jesus, embora Jesus tenha deixado claríssimo desde o primeiro momento que o estilo de vida dele e o porquê ele ter vindo pra cá era pra morrer para nos dar vida. Ele não negou essa verdade, entendeu? Mas aí vem o grande problema, né? Que inclusive é o tema que a gente colocou aqui hoje. Eles tinham um coração que era tardio para crer, para acreditar naquilo que Jesus estava falando. Eles não queriam acreditar na verdade. Embora talvez não quisessem isso. Mas eles queriam acreditar naquilo que eles queriam, que eles achavam que era melhor. Na expectativa, eles preferiam, em vez de acreditar na verdade, acreditar na expectativa que eles tinham sobre Jesus e sobre o Messias que iria libertar o povo. Então, quando essas mulheres vão lá, atrás de Jesus, né? Quando dizem assim, ó, bora lá no sepulcro. E chega no sepulcro, procura Jesus lá, o corpo de Cristo lá. E vê uns anjos e fala, por que vocês estão procurando o vivo dentre os mortos? Tem que ser um anjo para aparecer para poder elas entender, eu acho, né? Porque só se desenhasse, né? Ele já tinha falado que isso ia acontecer. Aí ele pega e fala, ele não está aqui, ele ressuscitou. Se lembrem do que eles falaram a vocês na Galileia. E foi quando ele falou aqui, né, o anjo. O filho do homem, ele vai ser entregue
nas mãos dos homens pecadores. E ele será crucificado e ao terceiro dia vai ressuscitar. Então elas se lembraram das suas palavras. Aí fica a pergunta, né? Como é que elas esqueceram algo tão importante disso, como isso? Né? Porque era o ápice, né, da entrega de Cristo, né? A morte de Jesus. Como é que elas esqueceram que Cristo iria morrer e iriam ressuscitar? E Jesus já tinha falado tão claramente o que ia acontecer, sabe? E elas tinham esquecido que isso ia acontecer. Uma viagem, né? Pensar sobre isso, mas tipo, elas esqueceram. E quando você vai olhar, e elas vão, né? Assim que continua o capítulo, é o capítulo 24 de Lucas, né? A gente já leu até o 9, né? Mas se você continuar a história, você vai ver que elas voltaram para os discípulos que estavam lá reunidos e disse, ó, gente, a gente foi lá, veio um anjo, contou pra gente que ele não tá lá, lembrou a gente que ele tinha dito que ia morrer. E não é que ele tinha dito que ia morrer mesmo? E veio contar pra gente que ele ressuscitou, que ele falou isso lá na Galileia. E o discípulo fica ouvindo Maria, né? Ouvindo Joana, ouvindo aquilo e ficam. E aí vem o que o versículo 11 diz, as palavras delas lhes pareciam contos de fada, contos infundados. Parecia mentira essa minha história. E eles não acreditaram nela. Vê que negócio, na moral. Eles também ouviram Jesus falar isso na Galileia, tu entende? Para eles não deveria ser novidade. Mas caso eles tenham esquecido, né? Assim como um anjo lembrou as mulheres que estavam lá e disse assim, ó, lembram que ele disse isso na Galileia? E ela, me lembrei. E elas creram. Os discípulos também estavam sendo nesse momento lembrados por Maria e por Joana. Mas mesmo sendo lembrados, eles disseram assim, isso é loucura. E resolveram não acreditar. Eles resolveram não acreditar. E a vida deles seguiu, né? Até que depois, lá na frente, você vai ver que Jesus chega neles, aparece para eles. E aí sim, né? Eles, agora eu tô começando a acreditar, entendeu? Mas qual é o grande ensino que a gente vai tirar daqui hoje? Tem muita coisa massa que a gente pode ir. Tem muitos temas que a gente poderia entrar a partir desse texto, mas hoje aprove a gente conversar sobre essa questão do coração que é tardio para crer, né? Aquelas mulheres, elas estavam com o coração tardio para crer, assim como os discípulos também estavam com o coração tardio para crer. E você não ter um coração disposto a crer te impede de enxergar, inclusive, o próprio Cristo ressurreto. Isso é muito profundo. E é muito sério também, né? O fato da gente não ter um coração que está disposto a acreditar na verdade, a gente é impedido de enxergar o Cristo ressurreto, inclusive, não só literalmente, e eu quero te levar mais profundo agora, assim, para a tua própria vida, e não só a própria vida, mas a tua vida do nós, né? Das pessoas que convivem com você, da tua realidade. O coração que não está disposto a crer, ele é impedido de enxergar o Cristo ressurreto nas situações de sua própria vida. O fato da gente não ter um coração que está disposto a acreditar, o fato da gente não ter um coração que está lá pronto, assim, Jesus, eu quero aprender, eu quero ouvir a verdade, por mais que seja loucura para mim, mas eu quero aprender a verdade. O fato da gente não ter um coração disposto para isso vai fazer da gente um povo que não vai enxergar o Cristo ressurreto nas situações cotidianas, nas situações mais tensas e mais simples também da vida, mais calmas, mais tranquilas. Bom dia pra todo mundo que tá chegando. Todos, Flávio, Duda, Sara, cheiro pra todos vocês. A gente tá falando aqui, inclusive, sobre Lucas 24, certo? Só pra contextualizar. Bom dia, Elisângela, tudo bem? Então, quando a gente, eu inclusive, eu falo muito sobre isso com as pessoas que eu mais convivo, né, que eu tenho mais tempo, e com vocês também aqui, querendo ou não.
eu falo muito sobre isso. Acho que quase toda live, assim, no meio eu falo sobre isso, que é a gente ter muito cuidado com o nosso coração. Porque é a partir do nosso coração que as coisas vão andar de uma forma X, Y, Z, entendeu? E o nosso problema é a gente ter esse coração tardio para quê? Isso aconteceu com as mulheres que foram lá encontrar Jesus. Isso aconteceu com os discípulos que não conseguiam acreditar nas mulheres que disseram que o anjo disse a elas que Jesus estava ressuscitado. Isso aconteceu no caminho dos discípulos quando estavam em Emaús. Se a gente continuar aqui o capítulo 24, você vai ver que os dois rapazes que estavam andando na rua lá, caminhando, encontraram Jesus, também não creram, também tiveram seu coração disposto a crer. Isso aconteceu quando Jesus foi lá, e Jesus, isso tudo em um capítulo só da Bíblia, viu? Isso aconteceu quando Jesus foi lá encontrar a reunião, né? Encontrar todos os discípulos lá juntos, tá todo mundo no mesmo lugar, físico. Jesus apareceu, o povo ainda duvidou. Entendeu? E quando a gente traz isso para nossa realidade, eu costumo falar que, olha, durante a minha caminhada, né, com Jesus e enxergando também como é que é a vida em trabalhando em empresa, trabalhando em igreja local também, eu cheguei a uma conclusão, certo? A conclusão é o seguinte, olha, antes de habilidade, você decidir ter alguém perto de você, por exemplo, alguém que vai trabalhar com você, ou as amizades que você tem, certo? As pessoas que estão mais próximas a você, são pessoas que trabalham contigo, pessoas que convivem com você muito. De todas as coisas, pra mim, a mais importante delas é você ter um coração que é ensinável. Pelas relações que eu já tive com as pessoas ao meu redor, em todos esses anos. Velho, se você não tem, se é o outro, e você também, obviamente, né? Começando por você. Você precisa ter um coração que é ensinável. Porque se você não tiver um coração que é ensinável, o seu coração vai ser um coração endurecido para conhecer a verdade. E isso vai te machucar. E não vai machucar só você, mas vai machucar também quem está ao seu redor. Vai te impedir de enxergar a verdade, entende? Bom dia, Dé, tudo bem? Abraço. Então, o coração que é endurecido, um coração que não está disposto a crer. É complicado demais, inclusive, conviver com pessoas assim. Eu prefiro milhões de vezes, ou se eu fosse contratar alguém para trabalhar comigo, milhões de vezes, assim, lá para cima mesmo, me certificar de que aquela pessoa tem um coração ensinável do que contratar pelas habilidades dela. Eu prefiro formar ela, ensinar ela, instruir ela, do zero se for necessário, do que ter alguém perto de mim que não tem um coração que é ensinável, que acha que já sabe tudo, entendeu? Que não está disposto a crescer em unidade de pensamento como equipe. O meio, gente, agora serve aqui para as relações, as amizades que a gente tem. Da gente escolher investir tempo com pessoas que também têm um coração que é ensinável. Dizer assim, ó, eu estou disposto a aprender, entendeu? Cada um, obviamente, no seu ritmo, né? No seu passo. Aí também tem vários temperamentos, enfim. Mas, contanto que lá no fundo você tem essa percepção de que a pessoa está disposta a aprender e a crescer. E agora que falando das coisas que são ainda mais importantes, né? Que é o invisível, que é o espiritual, que é aquilo que a gente não vê, também pessoas ao nosso redor que decidam acreditar, decidam crer na verdade, por mais que isso vá frustrar todas as suas expectativas. Que inclusive foi o que aconteceu nessa situação. Inclusive foi uma frustração para os discípulos eles verem Jesus morrer. Porque a expectativa que eles tinham era de um Cristo que iria me libertar daquele povo, daquela política daquela época, daquela opressão que o povo de Deus sempre viveu. Essa era a expectativa. E para não ter sua expectativa frustrada, até Jesus aparecendo literalmente na frente dele, já tendo morrido, ressuscitado, o povo não acreditou. Por isso que eu falo sempre, né? Olha, de verdade, para Jesus amar a gente, meu amigo, só sendo Deus mesmo, porque a gente é um povo complicado demais, viu? Se ele desenhar na frente da gente, a gente acha ainda que não dá certo. É muito amor, gente, de verdade. Você para pensar aí, é muita graça, assim. Graça e amor que eu não sei nem, não tem como explicar, não.
Porque se fosse a gente, nem de... Meu Deus do céu. A gente já teria desistido há muito tempo. Se fosse a gente no lugar deles, disse, olha, meu filho, esse povo não tem jeito não. Pode acabar com tudo aí, porque tudo que tem pra fazer eu já fiz, já não tem mais nem o que fazer mais, entendeu? Mas nosso pai realmente é longânimo. Longânimo, assim, no extremo, graças a Deus, né? Pela graça do nosso pai. Mas é isso, gente. Vamos ter um coração que ele é disposto a aprender, certo? Eu sempre falo muito sobre isso. Tem muita coisa que eu aprendi, né, no início da minha jornada. Até tipo músicas que eu ouvia no início da minha caminhada com Jesus. E que hoje pra mim não faz mais sentido, entendeu? Ouvir, porque meu entendimento mudou, minha consciência foi renovada. E, velho, é isso que eu quero, entendeu? Tipo, se a gente não entender que a gente tá aqui pra crescer em Jesus, se a gente achar em algum momento na vida aí que tá tudo certo, que eu já sei tudo que eu preciso saber, entendeu? Que eu já sei quem é Cristo, que eu já sei quem é Deus, que eu já sei... Se a gente chegar nesses pontos, eu acredito que todo mundo aqui é tentado a ter esse tipo de confusão em algum momento da vida. Mas lembra você mesmo, filho, meu irmão, quem sou eu na fila do pão, né? Jesus, eu guardo meu coração. Continuo guardando meu coração para que eu consiga enxergar a verdade. Para que eu abrace a verdade, por mais que ela vá doer em mim. Por mais que não seja o que eu esperava, entendeu? Mas eu quero ser alguém que está disposto a ouvir a verdade. Amém. Sara falando aqui, ó. A Bíblia diz que Jesus tinha o coração disposto para ouvir, viver e ensinar. Aleluia. Amém, Sara. Muito bom. É isso aí. Ouvir, e é interessante, né? Porque tem uma ordem aí que importa, inclusive, né? Ouvir, viver e ensinar. Muito massa, Sara. Obrigada por dizer isso aqui. Porque realmente, né? Primeiro a gente tem que estar pronto para ouvir, né? Viver depois para depois ensinar. Aleluia. Bom demais. Então, é isso. A gente precisa estar disposto a ouvir. Né? Por mais que a gente diga assim, que loucura é essa que a pessoa está falando, né? Mas se a pessoa está falando em alguém que eu confio, né? Que eu tenho... eu dou a ela essa abertura, né? Para que ela... E mesmo que ela nem conheça a pessoa direito. Sei lá, tu tá numa mesa que tu não conhece alguém, mas aquela pessoa tá dando uma explicação, tá trazendo ensinamento sobre alguma coisa específica. Isso não te impede de ouvir, tu entende? Tu precisa ouvir. Por mais que você não concorde depois que você ouça, por mais que você discerne e diga assim, não faz sentido, não acredito nisso, não consigo enxergar a verdade nisso. Tudo bem. Mas isso não te faz alguém que está impedido de ouvir. Pelo contrário, a gente é chamado sim para ouvir. E aprender com isso, né? Tá com o coração disposto a isso. Então vai ter sim situações. Tem várias coisas que eu escrevia, tipo 10 anos atrás, que hoje eu não escreveria mais, que eu não falaria mais. Assim como tem coisas que eu sei que hoje eu falo, que talvez daqui a 10 anos, ou 1 ano, 2 anos, eu diga assim, não faz tanto sentido mais pra mim. Porque minha consciência foi renovada em relação a isso. E é muito importante, gente, a gente entender isso. Né? Não tô falando que a gente deve desprezar tudo que a gente já viveu, que a gente aprendeu. Não. Eu tô falando, tipo, eu aprendi algo X hoje, que eu sempre acreditei que era Y, tchau, Y, não tô nem aí pra tu mais. Entendeu? Tipo assim, ignorando o meu passado, não. Mas você entender que toda a tua história, toda a tua trajetória te trouxe aqui. E aleluia por isso, entendeu? Mas você também ser fiel, entender que você tem que ser fiel à verdade, entendeu? E que se for necessário que alguns pensamentos sejam desfeitos por amor à verdade, por conhecer a verdade, que sejam desfeitos. Entende? Que sejam frustrados. Lá no fundo do íntimo, do que estava acontecendo em Lucas 24, era justamente isso. As mulheres que foram nos sepulcros, elas até tiveram o coração mais disposto, porque o anjo falou uma vez só, elas lembraram. Mas quando ela foi lá no cenáculo, né, com o pessoal que estava reunido, eles falaram, ó, vocês falaram isso aí, eu ouvi eles falar isso, mas eu não acredito não. Então, se a gente não tiver um coração que está disposto a acreditar, vai ser muito complicado, entende? E a gente dá trabalho pra gente mesmo e dá trabalho pros outros. Porque a gente fica insistindo em algo que não é mais a verdade. E aqueles que estão ao nosso redor que quer ouvir a verdade e crescer na verdade, elas se sentem impedidas também. Bom dia, Val. Tudo bem? Entende? Então é isso. O meu convite hoje aqui, né, através dessa conversa que a gente hoje de manhã,
é que todo mundo que tá aqui hoje ouvindo, daqui a pouco vai estar no Spotify, vai estar aqui também no Instagram. Daqui a 1 minuto tá aqui dentro. Pra quem não ouviu, poder ouvir. Mas é que a gente tenha um coração que é disposto a crer, certo? Que o Espírito Santo nos dê essa graça e que você também busque isso, né? Porque exige da gente também a nossa disposição, sabe? O Espírito Santo, ele vem nos convencendo todos os dias sobre quem nós somos, quem nós não mais devemos ser, entendeu? Mas exige também de nós essa disposição de ouvir o Espírito Santo, de dizer assim, Jesus, eu quero a verdade. Custe o que custar, entendeu? Eu quero ouvir a tua vontade, entende? Então é isso, gente. Eu agradeço porque a gente tem esse momento aqui junto, né? Nessa mesa, de verdade, é muito bom. A gente tá aqui junto, aprender junto, mesmo que seja por poucos minutos, né, durante a semana. Mas isso edifica, gente. Me edifica, edifica vocês. Eu aprendo com vocês. E é muito massa também quando vocês comentam, tipo, Sara aqui agora comentando alguma coisa enquanto a gente fala, porque essa é a ideia mesmo de troca, de aprendizado. E inclusive tem um canal no Telegram, certo? Se você quiser participar, tem um destaque no meu perfil específico lá para ter acesso ao canal do Telegram. E lá sempre tem alguém, a gente tá tipo comentando, né? Não ainda tem, só teve uma pessoa que comentou, mas essa é a ideia, essa é a cultura que a gente quer desenvolver lá dentro. A gente colocar lá um tema e a gente começar a comentar e falar sobre isso, mudar vídeo, texto, enfim. Então é isso aí. Então vamos lá, crescer semana com um coração que é mole, né? Para o nosso Pai que quer crescer sobre quem Deus é, que quer saber mais sobre quem nós somos, que não está preso à consciência do hoje, mas tipo que é a partir dessa consciência que eu renovo e transformo minha consciência daqui para frente, entende? Então é isso aí, cheiro para vocês, abraços e vamos embora que tem muita coisa boa pra gente construir. Beijo, gente, até logo.